Aleluia. Quero te convidar, querida, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32. Vamos acompanhar e ler esse texto tão lindo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Aleluia! Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós cremos que mais uma vez o Senhor nos ensinará por meio dela. O Senhor nos ministrará. O Senhor nos corrigirá. O Senhor nos posicionará no lugar onde o Senhor anseia para nós, para a vida das famílias que estão ouvindo essa mensagem. Eu te peço agora, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, que a tua voz ecoe agora em cada casa, em cada família, ao coração e aos ouvidos de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é movidos pela fé. Diga profeticamente agora, bata no seu peito comigo e diga: "Eu sou movido por fé." Amém? Agora você vai olhar para quem está perto de você, sendo profeta para a vida dele. Estenda a sua mão em direção a ele agora e diga: "Você é movido por fé." Amém? Receba isso agora, porque eu quero ministrar esse tema ao seu coração, em especial, porque Deus ministrou isso ao meu coração. É o que Ele precisa gerar em você e em mim. Precisa me ensinar a ser movida por fé. E antes de entrar na palavra, eu queria conversar um pouco e chamar a sua atenção para duas realidades que Jesus cita na palavra. A primeira realidade sobre fé é que Jesus elogia algumas pessoas na Bíblia por causa da sua fé. A segunda realidade é que Jesus critica algumas pessoas por causa da ausência da sua fé.
Pergunta aí para quem está perto de você. Você vai ser elogiado por Jesus hoje ou você vai ser criticado por Ele? Se você for elogiado é porque o seu coração está cheio de fé. Mas se você for criticado é porque talvez esteja faltando fé no seu e no meu coração. Eu quero lhe lembrar pelo menos 2 pessoas que receberam elogios de Jesus por causa da sua fé. A primeira pessoa é o centurião de Cafarnaum. Esse homem foi até Jesus pedir socorro para o seu servo. O servo dele estava quase morto em casa. E ele corre até Jesus e então diz para Jesus: Jesus, o meu servo está lá, está em casa. Ele está morrendo. Eu preciso só de uma palavra tua e ele vai ficar curado lá onde ele está. Porque eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Jesus, ao ouvir isso, disse: uau, que fé é essa? Eu não encontrei em Israel, em nenhum outro lugar, uma fé como a sua. Que elogio! A segunda pessoa que eu queria que você se lembrasse, que Jesus elogiou por causa da fé, é a mulher cananeia. Ah, queridos, essa mulher é intrigante. Ela vai até Jesus desesperada, porque a sua filha estava endemoniada, atribulada. E quando ela chega perto de Jesus, adorando e dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha filha. Jesus olha para ela e diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Aquela mulher olha mais uma vez para Jesus e diz: Senhor, olha a fala dessa mulher, querido. Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos se alimentam da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ao dizer isso, Jesus olha em direção àquela mulher e diz: grande é a sua fé. Ah, como é bom saber que existem pessoas movidas por fé. E a realidade dessas pessoas foi transformada, foi mudada. Na hora em que aquele centurião creu, a cura chegou na casa do servo, do empregado dele. Na hora em que essa mulher cananeia creu, a cura e a libertação chegou na casa dela. A filha dela foi livre e liberta de todo mal. Eu quero declarar que quando eu e você, quando as nossas famílias, elas forem movidas por fé, os milagres vão voltar a acontecer, as transformações vão voltar a acontecer, libertações vão acontecer na vida dos nossos filhos. Ah, eu creio nisso. Você crê, querido? Aleluia, aleluia. Eu creio na palavra, eu creio. Mas a outra situação é a hora em que Jesus critica por causa da ausência da fé. Eu quero lembrar 2 situações bem parecidas. Uma situação é quando Jesus está no barco, junto com os discípulos, e uma grande tempestade começa a cair. O barco é açoitado de todos os lados e Jesus simplesmente estava dormindo. E quando os discípulos se deram conta que eles não conseguiriam tirar toda aquela água do barco e se salvar, eles começam desesperadamente a gritar por Jesus e dizer: Jesus, o Senhor não se importa. Eles acordam Jesus, mas na hora em que Jesus acorda, ei, querido, a hora em que Jesus é chamado, a hora em que clamam o nome dele, clamam por causa do desespero e não por causa da fé. Ei, esse não é o tempo de você clamar por Jesus por causa do desespero. É hora de você clamar por causa da sua fé. Aqueles discípulos receberam uma dura repreensão de Jesus. Jesus olha para eles e diz: ah, homens de pequena fé, por que duvidaram? Jesus então diz para o mar: aquieta-te. E o mar se aquietou, o vento parou, tudo voltou ao normal. Sabe quando tudo vai voltar ao normal? Sabe quando a bonança vai chegar na sua casa e na sua família?
quando você clamar Jesus com fé e não por desespero. A hora em que Jesus critica a ausência da fé é a hora em que a gente chama Ele só por causa do desespero. Simplesmente porque percebe que está morrendo. Era essa a situação dos discípulos. A segunda situação, nós acabamos de ler. Foi uma situação bem parecida. Também estavam os discípulos de Jesus no barco. Na verdade, Jesus ainda não tinha chegado no barco. A história acontece somente dos discípulos. Depois é que Jesus chega no barco. E então você pode se perguntar aí, esteja perguntando ao seu coração, como é que eu faço para se mover em fé? Para me mover em fé? Como é que eu faço para ser alguém movido por fé? Por que eu tenho que ser movido por fé? Eu quero então te dar algumas razões para que você seja alguém movido por fé. Eu quero te dar algumas respostas. Por que você tem que ser movido por fé? Olhando para esse texto, para essa palavra que nós lemos. Se você está com a Bíblia na mão, então acompanhe comigo agora no versículo 22 mais uma vez. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Sabe por que você tem que ser movido por fé? Porque Jesus espera isso de você. Jesus tem uma expectativa no coração dele de que você seja movido por fé. Quando Jesus chama os discípulos e pede para eles passarem ao outro lado, Jesus insiste. Ressalte essa palavra aí no teu coração. Olha como Jesus faz. Insiste com os discípulos. Olha para a sua família aí, olha para alguém, diga para ele, Jesus insiste com você. Ele insiste comigo, porque Ele me quer sendo movida por fé. Sabe por que Jesus insiste com você, família? Porque o anseio do coração dele é ver você se movendo em fé. E quando Jesus faz isso com os discípulos, a segunda resposta, ou razão que eu quero te dar, para que você seja movido por fé, é que ser movido por fé vai fazer você passar para o outro lado. Oh, aleluia! Jesus disse insistentemente que eles deveriam ir adiante e passar para o outro lado. Sabe qual é o outro lado, querido? É a outra realidade. É pós-tempestade, é pós-ondas, pós-turbulência, pós-agonia, pós-pandemia. Sabe quando nós vamos chegar do outro lado? Quando formos movidos por fé. E Jesus está empurrando essa geração. Jesus está me empurrando para viver sendo movida por fé, para parar de olhar somente aquilo que está ao alcance dos meus olhos. É insistência de Jesus com a sua família e com a minha família, que sejamos movidos por fé, para que passemos para o outro lado. A terceira razão, o terceiro motivo pelo qual você deve ser movido por fé, família, está aí no versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Você sabe por quê, querido? Que você tem que ser alguém movido por fé para conseguir deixar a multidão para trás, para conseguir deixar a multidão de pessoas, para conseguir deixar a multidão de compromissos, de afazeres, para deixar todas as multidões e conseguir ter tempo de prioridade com Deus. Só alguém movido por fé consegue dar prioridade para Deus. Só alguém que tem o coração totalmente movido por fé deixa para trás as multidões e se considera alguém privilegiado por estar sozinho. Jesus sobe o monte e vai ter um tempo de prioridade com Deus, um tempo a sós com Deus, porque ele era alguém movido por fé. Imite Jesus. Mais do que isso, o texto diz que ao anoitecer ele estava sozinho. Quando alguém é movido por fé, a gente fica sozinho e não fica perturbado. Você pode ficar sem companhias, você pode ficar sem pessoas amadas,
mas você não ficará perturbado. Ei, essas palavras de que você vai enlouquecer porque está em casa, que você vai ficar desesperado, não, isso não é de Deus, isso é do inferno. Rejeita isso, família. Ficar só é bom. Um tempo de solicitude, de quietude, de silêncio. Corre para Deus, vai ter um encontro com Ele. Jesus deixa as multidões o ovacionavam, as multidões o elogiavam, as multidões de compromissos lembravam o que ele tinha que fazer. Jesus parava tudo e dava prioridade para o Pai. Gente movido por fé não fica perturbado quando arruma tempo. Na verdade, ele começa a glorificar, a agradecer. Senhor, muito obrigada. Eu estou tendo tempo de sobra para te buscar. Que coisa boa. Eu estou tendo tempo para os meus filhos. Eu estou tendo tempo para minha esposa. Eu estou tendo tempo para colocar minhas coisas em ordem. Comece a agradecer. A noite vai chegar e Jesus estava sozinho. A escuridão pode chegar. Você pode se encontrar sozinho, mas isso não vai ser desespero. Isso vai ser tranquilidade e paz no teu coração. A quarta coisa, quarto motivo pelo qual você deve se mover por fé é esse. Você vai conseguir ficar só e se sentir acompanhado, mesmo estando sozinho. Quinto, versículo 24. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ei, família, quando você é movido por fé, não fique desesperado, mas o vento vai soprar contra você. Às vezes a gente acha que ser movido por fé é viver em total bonança, é ver o barquinho parado em águas tranquilas. Que coisa boa é navegar em águas tranquilas. Mas a gente movido por fé também atravessa mares revoltos. Você sabe por que você tem que ser movido por fé? Porque essas águas vão ficar agitadas, os ventos vão soprar contra o seu barco, e para conseguir chegar do outro lado, você vai precisar de fé. Foi isso que Jesus foi buscar no monte. Foi isso que Jesus fez quando estava sozinho. Ele foi aquecer o seu coração de fé. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Irmãos, o Evangelho de João descreve uma outra situação em que os discípulos estavam remando, desesperados, tirando água do barco. 5 ou 6 quilômetros de remada. Você tem noção o que é remar 5 a 6 quilômetros noite adentro contra um mar revolto, tirando água? Foi a noite inteira. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aleluia, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A madrugada estava chegando, a esperança estava chegando. Jesus estava se dirigindo ao barco, e aqueles discípulos desesperados estavam diante de uma esperança. Gente movido por fé sempre vai encontrar esperança. Aleluia. Versículo 25. Quando Jesus se dirige a ele, Jesus não se dirige de uma forma qualquer. O texto diz que ele se dirige andando sobre as águas. Jesus anda sobre o problema, mostrando que para ele o mar não era nenhuma situação desesperadora. Jesus está por cima. Gente movido por fé, ele consegue estar acima da tribulação, acima dos ventos, acima do mar, acima das ondas. Lá vem Jesus. E quando Jesus vem andando, quando o viram, versículo 26, sobre o mar, ficaram aterrorizados. Sabe, queridos, Jesus, ele quer
entrar na nossa história, mas ele entra de uma forma extraordinária. Jesus chega e os discípulos se desesperam, porque eles nunca tinham visto Jesus chegando assim. Sabe? A gente fica esperando Jesus agir de todos os lados. A gente fica prevendo como é que Jesus vai fazer para resolver esse problema, essa situação. E as nossas previsões, acreditem, normalmente elas são fracassadas. Jesus consegue nos surpreender. Ele chega sempre da maneira dele, do jeito dele, e faz do jeito dele também. E os discípulos se surpreendem, porque eles não esperavam alguém andando sobre ondas. E ficam amedrontados, gritam de medo. O pavor toma conta deles. Pasmem, eles pensam até que é um fantasma. Meu Deus, que medo foi esse? Para pensar que Jesus era um fantasma. Muitas vezes a gente fica tão desesperado que a gente vê até o que não existe. A gente pensa até em coisas tão surreais, tão loucas, por causa do medo. Quando o medo domina, a gente pensa assim. E Jesus imediatamente lhes disse: ei, ouça o que Jesus disse para você. Coragem, sou eu, não tenha medo. Sabe que alguém movido por fé vai viver, ele vai experimentar coragem, vai ser possibilitado de crer. Jesus chega e ensina eles a agirem de uma forma diferente. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: coragem, não tenha medo. Jesus já veio. Jesus já veio, ele já chegou, ele está aqui. Coragem. Jesus diz: sou eu. Acredite, é ele a solução para todas as coisas. Não é e nunca será, queridos, do Ministério da Saúde, das pessoas inteligentes, que vai vir a solução, que vai vir toda a resposta que a gente precisa. Não, a solução vai vir de Jesus. Ele diz: sou eu, não tenha medo. E então Pedro olha para Jesus e diz: se é o Senhor mesmo, então manda-me ir ao seu encontro. Gente movida por fé é gente audaciosa. É gente que tem coragem de perguntar para Jesus: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. Gente movida por fé. Aí você vai dizer assim: mas até quando Pedro foi movido por fé? Até aqui, até essa frase, ele estava sendo movido por fé. Ele toma a iniciativa, percebe num vislumbre que poderia ser Jesus e começa a pensar: se é ele e ele está andando sobre águas, eu também vou poder andar. Então Pedro pergunta para Jesus, Jesus imediatamente responde: venha, venha. Então saiu Pedro do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Alguém movido por fé vai sempre na direção de Jesus. Se mova na direção de Jesus e você vai estar sendo alguém movido por fé. Quando Pedro reparou no vento, prestou atenção nas águas, nas ondas. Ah, querido, quando seus olhos saem de Jesus, você afunda. Eu afundo. Pedro começou a afundar, porque os olhos dele saíram de Jesus. Essa foi a hora em que Pedro não foi movido por fé. Jesus estava instigando ele a viver por fé. E quando ele consegue dar os primeiros passos, ele tem uma experiência extraordinária. Alguém movido por fé é alguém que consegue experimentar coisas extraordinárias. Foi por um pequeno tempo, sim, verdade. Mas Pedro viveu o que nenhum daqueles discípulos que estava no barco conseguiu viver. Porque ele foi audacioso. Ele teve a iniciativa de pedir a Jesus: Senhor, me deixa andar contigo. E quando ele observa as outras coisas, talvez você, família, e eu
nós estejamos olhando muito as coisas ao nosso redor. E é por isso que não estamos conseguindo viver por fé. Quando pararmos de olhar para as circunstâncias e passarmos a olhar para Jesus, nós vamos continuar andando sobre águas. Alguém movido por fé percebe que um caminho se abre em cima das ondas. Alguém movido por fé é alguém que percebe que algo novo pode acontecer. Alguém movido por fé é alguém que entende que através de Jesus os planos podem ser renovados, os sonhos podem ser restaurados. O plano de Pedro era: vou andar com Jesus sobre as ondas. Eu vou andar sobre as águas. Mesmo que tenha sido por curto tempo, ele conseguiu estabelecer o plano. A fé gera planos audaciosos no nosso coração. A fé, família, vai fazer você pensar grande. Vai fazer você ter um olhar ainda além, muito mais além do que o que alguém já pôde olhar, pensar ou imaginar. Eu queria ler para você um texto de 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quando Pedro começa a naufragar e a afundar, ele simplesmente volta a olhar para Jesus. Ele voltou a ser movido por fé. Ele olha na direção de Jesus e diz: Senhor, salva-me. E o texto diz que imediatamente Jesus estende a mão e salva Pedro. Jesus está com a mão estendida para você e para mim, pronto para nos salvar, pronto para nos resgatar. E o texto diz que quando Pedro volta para o barco com Jesus, o vento se aquieta, as ondas se acalmam. E Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Será que Jesus está olhando para mim e para você hoje e dizendo: mulher de pequena fé, por que você está duvidando que eu vou te socorrer? Por que você está duvidando que eu vou te salvar? Por que você está duvidando que eu tenho solução para isso? Por que você está duvidando que a situação não perdeu o controle? Não, nunca perdi o controle, é o que Jesus está dizendo. Jesus criticou a ausência de fé naquela hora, mas Ele pode voltar a elogiar você, voltar a elogiar Pedro, e em várias outras situações, Jesus elogiou Pedro. Por quê? Porque ele foi salvo por Jesus e teve a oportunidade de recomeçar e voltar a ser movido por fé. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A sua atitude, querido, a sua iniciativa de ser movido por fé, talvez fracasse por alguns minutos, mas Jesus tem um tempo de restauração para a sua fé e para a minha fé. O nosso coração precisa ser restaurado, porque muitas vezes os ventos nos fazem fracassar, o nosso olhar sai dele, e Ele está pronto nessa noite para restaurar a fé no meu e no seu coração. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor agora.